Em 2012, Vingadores chegou aos cinemas e mudou para sempre os filmes de super-heróis, se tornando um fenômeno mundial e consolidando o UCM. Mas o caminho até a versão final do filme foi longo, cheio de ideias descartadas e cenas que você nunca viu. Olá, eu sou o Cronista e hoje veremos a versão perdida de Vingadores. Tudo começou ainda em 2007, antes mesmo de Homem de Ferro e o Incrível Hulk chegarem às telonas. Nessa fase inicial, Kevin Feige, os produtores e o roteirista Zack Penn discutiam várias ideias sobre como deveria ser o filme dos Vingadores. A primeira coisa essencial a ser discutida foi o vilão. Qual ou quais deveriam ser os antagonistas do filme? Uma dessas primeiras ideias era ter o Hulk como o grande antagonista, pelo menos no começo do filme. Os Vingadores se uniriam para conter um Hulk enfurecido, descontrolado e manipulado por alguém, um vilão maior. Outra ideia era trazer de volta o Caveira Vermelha como o grande vilão por trás do plano final, incluindo na história o Tesseract e uma possível parceria com o Loki. Isso explica por que nos filmes do Incrível Hulk, Capitão América e Thor temos desfechos ambíguos e abertos à interpretação envolvendo o Hulk, o Caveira Vermelha e o Loki. Banner realmente consegue controlar o Hulk? Caveira Vermelha morreu ou foi teletransportado? Loki encontrou o seu fim ou vagou pelo cosmos até cair em outro planeta? Todas essas portas foram deixadas abertas para que pudessem ser exploradas no futuro filme dos heróis mais poderosos da Terra. Mas como sabemos, de todas essas ideias, a única que sobreviveu até o final foi o Loki sendo de fato o único vilão real do filme, com algumas outras pequenas ideias, como ele controlar o Hulk, sendo reaproveitadas, mas numa escala bem menor. Nós não somos seus inimigos, Banner! Em 2009, Zack Penn entregou o primeiro roteiro completo do filme, porém, ele foi rejeitado. O texto era quase que 100% focado em sequências de ação desconexas, quase como um filme de ação genérico, sem dar peso suficiente aos arcos emocionais dos personagens, com exceção de um personagem, o Gavião Arqueiro. Nessa primeira versão, ele tinha mais background, seria mostrado mais de suas habilidades de espionagem, e a cena de interrogatório que no filme final é protagonizada pela Viúva Negra, nessa primeira versão era protagonizada pelo Gavião Arqueiro. Além disso, o Gavião não passaria toda a trama do filme sendo controlado pelo Loki, e também seria mostrado um pouco mais de sua origem. Todo o arco de personagem depois foi simplificado e alterado. O tom do filme, nessa primeira versão, também era bem mais sério e militarista, centrado na SHIELD, com bem menos humor do que a versão final que conhecemos. Foi então que em 2010, Joss Whedon assumiu a direção e reescreveu o filme praticamente do zero. Whedon trouxe sua marca, diálogos afiados, dinâmicas entre os personagens e equilíbrio emocional. Alguns elementos interessantes da primeira versão de Joss Whedon são os seguintes. Ele considerou utilizar a Vespa Janet Van Dyne no lugar da Viúva Negra. A Vespa seria bem fiel aos quadrinhos, e ele já imaginava a atriz Zooey Deschanel no papel da heroína. Ezekiel Stane foi incluído como vilão secundário no segundo ato do filme. Ezekiel seria o filho de Obadiah Stane, o vilão do primeiro filme do Homem de Ferro. Ele seria o antagonista tecnológico para dar trabalho ao Homem de Ferro, enquanto o Loki cuidava da parte mística e alienígena. Kevin Feige, porém, cortou o personagem para manter o foco total
em Loki. Whedon também definiu muito bem a dinâmica de egos entre o Capitão América e o Homem de Ferro, com o Capitão América sendo o líder estratégico e veterano, e o Homem de Ferro sendo o gênio tecnológico centro das atenções, que precisa aprender a trabalhar em equipe. Essa química foi essencial para o filme funcionar. Você não é um homem que se sacrifica, que deita no arame farpado para outro poder passar. Acho que eu cortaria o arame. O filme teve uma montagem inicial de quase 3 horas de duração, com várias cenas gravadas que acabaram sendo deletadas. Havia uma abertura e um encerramento alternativo com a agente Maria Hill sendo interrogada pelo Conselho Mundial de Segurança depois da Batalha de Nova York, o que dava um tom bem mais sombrio para a SHIELD. Também veríamos uma sequência longa, mostrando Steve Rogers se adaptando à vida moderna e andando por Nova York. Em uma dessas cenas é que aconteceria a participação de Stan Lee, onde ele dizia para Steve pedir o número da garçonete no café. As for her number, you moron. Durante a Batalha de Nova York, um veterano de guerra prestava continência ao Capitão América, depois que Steve salvava civis em um banco. Um confronto estendido também seria mostrado entre o Homem de Ferro e o Gavião Arqueiro, no aeroporto-aviões da SHIELD, enquanto Clint ainda estava sob controle de Loki. You may as well pilfer my ride. Get underground. Yes, sir. But I won't write him off. We're on Loki's trail and we're scrambling a response team. The Avengers. The Avengers Initiative was shut down, Director. See what you can do with this. If you find enemies down, get the guns. The guns are very good. Na versão final que chegou aos cinemas, Vingadores se tornou o filme que definiu o UCM. O foco na química incrível do elenco, o Loki como o vilão central, Viúva Negra brilhando com suas habilidades de espionagem e o Hulk guardado como a grande arma secreta na batalha final. O filme equilibrou muito bem a ação, humor e a emoção como poucos filmes conseguiram. É fascinante ver como de tantas ideias iniciais descartadas e roteiros reescritos, nasceu um dos melhores filmes de super equipe da história do cinema. E você? Qual a cena deletada que você mais gostaria de ter visto na cena final? Ou qual ideia inicial você acha que teria sido interessante de se explorar? Se você assistiu até aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.